As rugas que não ofendem, a pele que cede, mas não envergonha. É um novo tempo chegando. Mas quem disse que ele não pode ser fascinante? Essas marcas não anulam as lindezas da maturidade. Dá sim para encontrar sabor doce nessa nova fase. É o momento de focar na saúde, manter exames em dia, hábitos saudáveis e adotar um estilo de vida ativo, sendo amável e generoso consigo, investindo no que lhe faz feliz e no que realmente importa. O 60 é Mais dessa semana traz um exemplo de quem se mantém produtivo e faz de cada dia uma celebração. Nosso convidado é o artista visual Chico Ferreira. Chico, muito obrigada por nos receber na sua casa. Vamos bater um papo bem bom, mostrar a esse povo que 60 é Mais é bacana e que vale a pena viver para sempre, Vamos lá. enquanto puder. Hoje o 60 é Mais tem a honra de conversar com esse artista visual que representa tanto para Paraíba. Chico Ferreira tem uma longa história, muita batalha pelas artes na Paraíba, em toda parte do país e até no mundo. E a gente veio bater um papo com ele para saber como ele está vivendo, como ele toca os 60 anos ou mais, como ele segue essa história da arte na vida dele. E esse papo vai começar agora. Em primeiro lugar, vamos dizer para as pessoas que ainda não conhecem, o que deve ser muito raro. Quem é Chico Ferreira? Rapaz, um simples latino-americano sem dinheiro no bolso. Mas com muita arte para mostrar. Não, muita paz. Como Muita é que paz. começou essa história de Chico Ferreira, que saiu de Catolé do Rocha e veio para João Pessoa? Como foi essa vinda para cá e como foi esse nascimento com a arte? Eu sou natural de Catolé, minha essência é rural. E meus avós, por parte de mãe, eram pessoas que tinham posse naquela região. E um dos tios meus morava já em João Pessoa, já era adulto, e me trouxe para vir estudar aqui. Então eu vim para cá com o propósito realmente de frequentar a Era uma escola. coisa muito comum naquela época, né, Chico? Era comum porque Catolé não tinha nem, só tinha o ensino médio, né? E nem todo mundo tinha acesso, porque não era simples também, não. As questões de locomoção, transporte, mesmo era muito complexo. Então a maioria das pessoas que tinham um certo apoio vinham estudar em João Pessoa, né, ou na capital. No meu caso, eu vim estudar na casa de um tio meu, que era um jornalista conhecido aqui, que era Adalberto Barreto. Ah, meu Deus. Então, Gente boa era uma demais. figura bacana, um intelectual, uma figura que foi muito importante para mim, que é importante até hoje, né, porque Pra ele toda a deixou, Paraíba. ele deixou muitas sementes, né, plantadas, e que isso para mim até hoje é extremamente importante. O combinado, na verdade, era chorar depois, né, Camila? Mas falar em Adalberto é difícil. Ah, diga, conta isso. Então é isso, ele foi uma pessoa extremamente importante que abriu alguns caminhos. Ele era um intelectual, apesar de eu não ser, e nunca ter sido muito ligado à literatura e tal. Não porque não gostasse, mas sim porque eu acho que eu comecei muito tarde. Era outra veia também. Eu vim muito tarde para cá, né? Eu já vim com 10 anos de idade para iniciar a fazer na escola básica, né? Só contextualizando, Adalberto Barreto foi um dos maiores jornalistas que a Paraíba já teve, já ensinou a muita gente, deixou uma longa trajetória que orgulha muito nosso estado. E olha só, a gente aqui se deparando com um sobrinho de Adalberto. Pois é, para mim realmente é uma grande honra ser parente dele, apesar de não estar à altura do que ele já foi, Não, né? não E diga que isso. representa realmente uma Paraíba. Mas bom, então ele tinha uma grande biblioteca onde eu tinha acesso realmente a... Hoje é outro papo, mas na época a biblioteca era uma coisa super importante. Sim, E se tinha usavam a biblioteca. tinha os grandes pensadores, os grandes pintores realmente, enciclopédia realmente extremamente extraordinária. E eu tinha acesso a isso visualmente, né? Eu E as folheava. pessoas que frequentavam a casa e que Eram estavam sempre juntas eram pessoas muito importantes. figuras que fizeram Gonzaga parte, que Rodrigues. faz parte até hoje, né? O Gonzaga é um deles. Mas Zé Fernando de Neto, Sim. Jório Machado, João Manuel de As Carvalho. figuras pensantes. Eram essas figuras, por exemplo, Edinaldo do Egito, o próprio Fernando Teixeira, eram pessoas que frequentavam porque ele era ligado à cultura, apesar dele não ser
uma pessoa do teatro, do cinema, ou das artes, mas ele vivia tudo isso ao mesmo tempo, né? É verdade. Porque ele era da literatura, né? É. Ele era um grande admirador de Ariano Suassuna, né? Tinha identidade realmente com relação à literatura. Enfim, meu mundo, parte da minha adolescência foi dentro desse mundo. Aliás, você vem de uma terra onde há muitos artistas, Chico César, Escurinho, né? Então, tem muita história que vem de Catolé. Aquela região ali você tem Zé Ramalho, que é de Brejo de Cruz, né? Que é a mesma região, perto. né? Você tem Chico César, realmente é de lá, né? Escurinho já passou parte da infância, mas ele é natural, eu acho que de Serra Talhada. Sim. Mas tem a essência, né? Ele bebeu água de lá, né? É verdade. Sem água de lá ele não falaria. E aí você começou a estudar e tal, e aí como é que foi essa paixão pela arte? Como foi que isso começou? Não, na verdade eu sempre achei interessante, eu sempre gostei dessa coisa do manual. E minha infância, parte da minha infância foi exatamente debaixo de um tamarino. E esse tamarino tinha um diâmetro mais ou menos de uns 30 metros. E lá era uma oficina no verão. Então o carro de boi que ia ser construído, era construído lá debaixo, um carpinteiro, né? E ia fazer tudo aquilo à mão, a roda do carro de boi, o cambão, todas essas histórias. Então minha infância era em cima das cancelas, a renovação das cancelas, que normalmente não só restaurar, mas construir outras, coxo para porco. Então a minha vida na infância foi vivendo essas coisas, essas construções, né? Sim. Transporte, tudo era feito em carro de boi. Então minha infância foi muito bonita nesse sentido. E eu acho que isso povoou a minha forma de ver as coisas hoje, né? Dentro da informação que a gente tem do mundo contemporâneo. Claro. E aí, eu queria que você contextualizasse agora essa história de começar a produzir peças de arte e expor. Olha, eu trabalhei no jornal Correio da Paraíba, que foi onde eu comecei essa parte da pintura. Eu já tinha 21, mais ou menos, entendeu? Porque Tedeu Alberto, que era superintendente do Correio, ele voltou com a tirada do linotipo. Ele voltou com o linotipo. Então tinha os textos, os textos principais, as manchetes eram tudo feito com linotipo, que era mais barato, era uma forma de economizar. E aí, o resto de bobina, eu pegava o rolo, que era para passar em cima das letras do linotipo, para desenhar. Então eu comecei a desenhar centenas de metros através de rolo, que era a sobra dos jornais, das bobinas dos jornais. Então eu iniciei aí. Aí um dia Toninho Costa, que era um dos editores do Correio, porque paralelamente eu trabalhava na circulação do jornal. Já tinha feito jornalismo? Ou estava cursando? Não, eu estava estudando. E aí eu era louco, eu achava muito bonita a profissão de jornalista, que na minha cabeça o jornalismo, ele transformava realmente, ele tinha independência, né, de escrever o que ele quisesse. E depois eu fui vendo que não era bem assim. De jeito nenhum. E aí, Toninho... Naquela época, tudo eu trabalhava como gerente de circulação e eu andava com a máquina fotográfica, eu gostava realmente das histórias. E como eu trabalhava de madrugada, muitas vezes eu via acidente de automóvel, via assassinatos, essas coisas. Então eu fotografava tudo isso. E isso era levado para a redação, e a redação aproveitava. Então, e eu comecei a trabalhar paralelamente como fotógrafo. Então tem muitas fotografias minhas que ocupavam a primeira parte, que era uma disputa com Góes e Onildo, que era um dos fotógrafos de lá do Correio também. Então havia essas besteiras, era uma brincadeira divertida, né? E aqui lá eu tomava o lugar deles, que eram profissionais, né? Sim. Isso era muito bacana. Tinha ciumeira? A ciumeira, que era natural, né? Mais vaidade, né? Eles eram profissionais e eu era apenas um metido, né? Não era encaixado como fotógrafo. Eu fazia porque eu gostava. Certo. Enfim, esse foi um dos fatores. Aí a Cela, que também trabalhava no Correio, ele chegou para mim e disse: Chico, por que você não faz isso em tela? E aí veio realmente a ideia de começar a fazer isso em tela. Eu comecei a trabalhar isso nas telas. E aí, pouco tempo depois, eu fui trabalhar no jornal União e lá era offset, e já usava cores. Eu comecei a usar as tintas cores nas telas. Pronto, em 82 eu fiz a primeira exposição no Hotel Tropicana, que ficava ali no centro. Eu aluguei o espaço, que era o espaço de eventos. Consegui realmente comercializar alguma coisa, paguei o espaço e
e sobrou alguma coisa para comprar mais tela e tal. E aí eu continuei. Até então era só tela. Era não tinha só tela. cerâmica. Em 85, aí sim, aí eu comecei a trabalhar cerâmica e pintura. Era cerâmica e pintura. Isso eu trabalhava no jornal A União, se eu não me engano, em 85, 85, 86, ela passou para o Estado. Ela deixou de ser uma autarquia, Sim. que até então tinha um salário razoável. Aí eu passei a ser funcionário do Estado, porque na época foi incorporado, não havia concurso. E até 2003, eu creio, que foi quando o Cássio entrou, botou o cartão de ponto. Eu trabalhava, já estava à disposição do... Então você foi funcionário do Jornal do União. Estado, por acaso. Para você, quais foram os momentos mais marcantes da carreira desse artista? Ah, eu acho que todo dia tem uma coisa bacana, né? Todo dia tem... eu fiz intervenções na Paulista, que foi uma coisa extremamente importante, nos anos 90. Sim. Eu entrei com os líderes que foram mortos, eu expus isso na Paulista. Eu expus isso aqui em 90, no começo de 90, e em outubro eu expus em São Paulo. Para mim foi importante porque naquela época você ocupar a mídia nacional. Hoje é besteira, você entra no Instagram, você ocupa qualquer... Mas naquela época... Você faz parte de um grupo, como Flávio Tavares, Miguel dos Santos, que é chamada a elite das artes visuais na Paraíba. Isso dá muito orgulho. Eu não sabia disso, não. Você sabia, sim. Você sabia, não. Olha, veja bem, você é muito humilde. Eu não vejo assim, sinceramente, eu não vejo. Eu comecei a perceber que eu fazia alguma coisa nas artes plásticas quando eu fui convidado para fazer aqueles painéis lá no centro, que eu fiz aqueles painéis. Que aí, se você não vê aqui na época, era o prefeito, ele me convidou e eu pedi a ele a liberdade de convidar mais 2 artistas. Na época eu convidei Elpidio Dantas e Flávio Tavares. Flávio desistiu, o Elpidio ainda fez 2 painéis comigo. Então ali tem 180 metros quadrados de painéis cerâmicos. E mais que 60, é naquela descida do 60 do de Elpidio. Elpidio fez 2, eu fiz 6. Então são 8. Aí eu comecei a perceber que havia alguma coisa. Mas... deixando sua marca na cidade que ele adotou. Porque aí vem a história de Chico César, né? A história da tinta pinta o asfalto, enfeitar uma motorista, eu fiz uma homenagem a ele, botei esse trecho. Fiz a Vital Farias, botei um trecho da música de Vital Farias, vou comprar 2 automóveis, um para mim e outro para ti. Porque tinha a ver com urbanidade, tinha a ver... É uma coisa muito desprovida desse conceito, mas fazendo alguma coisa que ficasse e reconhecendo o valor dos outros. Porque eu não acredito nas pessoas que não percebem a existência do outro e que não reconhecem o valor que o outro tem, tá certo? Então eu acho que para que você exista com valor, é necessário que você perceba o valor do outro para que outros existam com valores também. Que aí você tem referência, né? Isso é na literatura, isso é no cinema, em todos os segmentos. Isso só mostra, Chico, sua grandeza. Porque você é um cara famoso, você é um cara importante e você não vê assim. Não. E a gente é muito grato, a gente da Paraíba é muito grata a você, a Flávia, toda essa leva de artistas. Eu acho e gostaria muito de ter essa grandeza a qual você está se referindo. Eu quero, todo dia eu agradeço a Deus e peço para ter paz de espírito. A gente lembra de toda a memória das artes visuais na Paraíba, de todas as pessoas que são importantes e que continuam contando a história. Com 60 anos, com 70, com 80, tá aí, contando a história, fazendo arte e levando a Paraíba lá para o mundo todo. Como ele, que foi há pouco tempo, foi para a França e levou o trabalho, assim como outros artistas. Esse homem, como ele lida com a arte, mas no dia a dia, o que é que ele faz para levar a vida com leveza? Chico, como é o dia a dia de Chico Ferreira? Olha, eu acordo normalmente às 5 horas da manhã, 5 e meia, preparo meu café, depois vou levar, às 7 horas eu vou deixar a Capitu na escola, que é aqui pertinho. Que é sua filha. Depois volto, dou um tempo, venho trabalhar, né? Deixo o Camilo dormir um pouquinho. Aí lá para as 7h30, 8 horas eu acordo, a gente vai tomar café junto, depois eu volto para a oficina novamente. Fica até meio-dia, no máximo. Tomo meu banho, pronto, aí é... Cuidar da mim pessoa. Mesmo.
E aí, como é essa rotina? Você faz algum Ah, esporte, alguma atividade eu física? pedalo normalmente, duas vezes por semana e caminho. Quando eu não estou pedalando, eu vou para caminhada. Então, de 4h30 da tarde, eu saio daqui, e aí vou pelas 3 ruas, entro na universidade, contorno a universidade e volto. Quer dizer, condicionamento físico tem. Tem, eu acho que sim. Eu não percebi ainda. Ô Chico, me diz uma coisa. A gente sempre bate na mesma tecla, que antigamente, uma pessoa com mais de 60 anos já estava ficando velhinho, se aposentava, ficava naquela cadeira, assistindo televisão. Não é esse perfil de Chico. Você acha importante ter essa vivacidade, se sentir produtivo e produzir, principalmente? Olha, Como é que você se sente depois dos 60 anos? Você está com quase 70. eu nem percebo ainda que tenho essa idade, né? Na verdade, eu nunca parei nem para pensar nisso. Eu continuo minha vida como que nada tivesse acontecido e o Quer tempo dizer, está que passou passando. dos 60 Eu nem não estou nem buscando percebeu. essas histórias, não tenho essa preocupação. Primeiro porque eu tenho uma filha com 17 anos, então ficou porque a gente tivesse mais ou menos na faixa etária dela como pai, entendeu? É. Você não percebe o tempo nesse sentido. E com relação a cansaço, com relação a dores, graças a Deus isso não chegou a mim ainda. Então, não tem esse problema. Hoje você trabalha, você tem uma casa que é um grande espaço de arte, e aí você tem a oficina, tem aqui esse ponto de exposição e também uma parte que você trabalha. Hoje, o que é que você produz? Me fale hoje como é essa história. Olha, eu nunca me preocupei em desenvolver algo que dissesse, não, isso aqui é da escola X. Eu trabalho o que vem na minha mente e trabalho a plasticidade, seja com madeira, seja com ferro, seja com a pintura de tela, seja com os objetos decorativos, seja com a parte escultural. Então, eu trabalho esse universo. Eu trabalho você tem muita experiência e trabalhos no interior, com algumas comunidades, não é isso? Eu fiz muita oficina pelo Sebrae, né? E tem algumas pessoas que hoje são profissionais que foram, fui eu que ministrei os cursos, né? Mas atualmente eu não tenho ido não, porque tem outros monitores, tem outros figuras que estão ocupando esses espaços. Então, ora pintando telas, ora produzindo essas cerâmicas lindas. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho? Aqui tem a parte utilitária, né, que os restaurantes aqui já usam e algumas famílias utilizam realmente como objeto da gastronomia, principalmente, né? Porque na verdade é uma cadeia produtiva. Existe um restaurante e ao mesmo tempo ele consome a arte. Isso é importante, né, Chico? A visão hoje não é nem do restaurante, é da gastronomia, né? A gastronomia, ela é uma extensão da arte, né? Então, o chefe é mais um artista que faz parte do trabalho, entendeu? Então, você faz uma parceria. Você entra com os objetos, e ele entra com o alimento, e entra com a filosofia, e vem um teatro, né? É uma experiência de sabores e saberes. Mas é como se fosse uma peça de teatro, né? Ele vai narrar algo sobre o que ele está apresentando. Então você se alimenta muito mais espiritualmente, né, do que materialmente. E aí, consumir um alimento numa peça dessa tem um sabor diferente? Eu não sei, eu não sou muito de usar as coisas que eu faço, né? Eu acho bacana, as pessoas vêm, vibram. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Não, porque eu não sei, é como se eu estivesse tomando meu sangue, eu não quero. Não gosto não, faz parte da minha vida não. Camila é pé da vida com essas histórias. Camila que é a musa inspiradora dele. Por falar em inspiração, o que é que lhe inspira na sua arte? Rapaz, é o seguinte, eu não consigo mentir dessa forma tão bacana que o pessoal consegue, né? Porque me inspira nisso, eu era menino e já pintava, eu era menino, eu não consigo mentir assim. Eu vou fazendo as coisas vão acontecendo. É intuitivo. E a parte emocional é uma descoberta que ela é contínua, né? Como a literatura, né? Você começa a escrever sobre algo, mas todo mundo escreve sobre a mesma coisa. Então, cada pessoa encontra seu caminho, né? Como é que você vê o mundo das artes hoje, Chico? Mudou muito? O mercado mudou muito? Mudou e as pessoas não perceberam isso ainda. Eu acho que os próprios artistas, que são da minha geração, eles não perceberam isso ainda. O mundo não é mais objeto, o mundo é virtual, o mundo é imagem, o mundo é outra dinâmica. Eu sempre busquei essas coisas das intervenções urbanas, sempre procurei trabalhar outros materiais, porque eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, entendeu? O mundo... Talvez por isso você não tenha visto os 60 chegarem. Não sei. Ou é porque é uma coisa que nunca lhe preocupou mesmo? Eu nunca... Ou é porque você é tão produtivo
que você vai tocando a vida e nem sempre? Olha, eu procuro não me ligar nessas questões. Eu vivi os anos 80 e 90 de forma muito efervescente. Era disputa de espaço, tal, não sei o que, os profissionais brigavam literalmente, né? Isso passou porque o mundo mudou. Não que os artistas tenham mudado, eles não mudaram. O tempo mudou. E eles ainda estão procurando se encaixar em algum lugar. Então, quem ficou, né? Eu me isolei. Alguém não sobreviveu Alguns, essa nova era? Esse novo muitos tempo? ficaram no caminho. E ainda se colocam E como o que é que sendo. lhe faz permanecer produzindo com tanta garra e tendo essa importância nesse Olha, cenário? nos anos 90, no ápice da crise realmente dos anos 90, período de Collor, foi um dos Hoje a períodos gente mais tem difíceis. poucas galerias em João Pessoa. Mas em compensação você tem muitos espaços visuais. Você pode ter seu próprio espaço, você pode Como ter sua esse própria aqui, por galeria. Pois é, mas nos anos 90 eu já pensava nisso. Eu pensei e busquei construir o espaço onde eu pudesse trabalhar e ao mesmo tempo receber as pessoas. Isso tem o quê? Tem 30 anos. Então não é uma coisa de agora. Sim. O que eu vejo é o seguinte, eu nunca vivi muito essa coisa de viver em restaurantes, bares, grife, eu não vivo isso. Eu vivo meu trabalho e tudo que eu encontro é para o meu trabalho e isso faz parte da minha existência, é uma extensão minha. Em 90, eu fiz uma viagem a São Paulo, 93, 94, em busca de encontrar uma alternativa realmente para o meu trabalho que pudesse subsidiar minha pintura e minha escultura. E eu queria desenvolver algo como fosse um objeto fácil para as pessoas se levarem. E veio a ideia dessa caixinha. Essa caixinha, quem me comprou a primeira peça dessa foi Chico César, em 96, quando saiu o Plano Real, em 95, né? São peças utilitárias e de decoração, não é isso? Essas aqui são utilitárias. E aí veio a ideia de fazer uma caixinha que vinha 6 peças que as pessoas pudessem levar com facilidade. Então os objetos surgiram aqui. Aí veio Terra do Sol, aí buscou alguma coisa e aí foi incorporando. Hoje eu desenvolvo uma linha, participo do Salão do Artesanato 2 vezes ao ano, que é um grande evento, né? Aqui em Campina Grande. Então são 60 dias do ano, eu estou dentro dos eventos realmente ligados ao artesanato, que é um espaço extremamente visível, e as pessoas não percebem isso. Os artistas têm preconceito e nunca fizeram por onde entrar nesse segmento, desenvolver algo. Mas por que esse preconceito? Porque acha que artesanato não faz parte da vida deles, né? Não é Artesanato a uma coisa elite menor, da né? arte. Uma coisa menor. Só tem que o objeto não é a arte, mas é a artesania, entendeu? Sim, não é artesanato, mas é artesania, é feita à mão, tem uma função. E aí você termina incorporando tudo isso num espaço só, que é E você. uma forma de divulgar o trabalho. É de diversidade, né? Você vai encontrar pessoas que vivem esse mundo de outra forma, que encara isso, que discute a vida deles, que mostra os sonhos, as fantasias. Você vai ver o quanto é bonito ao mesmo tempo e ao mesmo tempo desencantador. É encantador e desencantador ao mesmo tempo, que é muito paradoxal. Você continua trabalhando, continua extremamente ativo e eu acho que já fez muita coisa que gosta na vida. Mas quais são os sonhos do artista e do homem Chico Ferreira hoje? Olha, eu não tenho grandes ambições, não. Nunca tive, né? Grandes ambições, porque você, quando sonha muito alto, você corre o risco de se decepcionar. Então, acho que você deve continuar caminhando com perspectivas, sim. Porém, sem muita armação, sem muitas grandes pretensões. Porque você, para alcançar grandes pretensões, normalmente você tem que deixar alguém no caminho. Então, o ideal é que você vá agregando pessoas para que caminhem junto com você. Porque você caminhar com mais alguém é mais fácil. Porque se vir uma onça, pega o outro. E a possibilidade de pegar o outro e dar uma onça. E qual o conselho que você dá para quem está chegando aos 60 anos? Para ter essa leveza que você tem. Primeiro fator que eu acho assim, me agride às vezes, é porque eu vejo o pessoal fala muito de aposentadoria. Acho que o primeiro sinal da velhice é quando você sonha em se aposentar. Eu nunca sonhei com isso, é tanto que eu vou fazer 69 agora e dei entrada agora, esse ano. Porque eu nunca tive essa preocupação. Quer dizer, perto dos 70 já. Pois é, nunca tive essa preocupação. E é o que o pessoal ficava em cima, sabe? Então eu acho que esse desejo de se entregar, sabe? Eu não vejo assim, não. Eu não sonho com isso e
E quero continuar caminhando minhas coisas como que nada estivesse acontecendo. E as dicas? A dica, eu aconselho que as pessoas procurem ser tolerantes consigo primeiro, né? Para poder conseguir ser com o próximo. Não usar cartão de crédito, não estoporar. Primeiro, um dos toques seria esse, né? Não usar cartão de crédito. Você não Por usa, quê? você não tem perigo de comprar, né? Para não A ficar endividado, né? ambição tira esse É o sabor da desejo, vida. né? É o desejo. O desejo que leva ao sofrimento. Então, se você deseja coisa que você não vai poder alcançar, é a mesma coisa de sonhar. Você, quando sonha alto demais, você corre o risco de se decepcionar e transformar seu sonho em pesadelo, né? Então, o fator é esse. Eu acho que tem que ter menos prepotência, que eu acho, nesse sentido. E aí vai levando, Deixa as coisas fluir, né? levando a coisa... Se o rio tiver uma grande correnteza, evita entrar nele. Chico, muito obrigada. Eu que Por agradeço. nos receber na sua casa, por dividir o seu trabalho, sua história conosco. Espero que você tenha a TV Cidade como sua parceira e conte sempre com a gente. Muito obrigada por nos Eu que receber agradeço. e dividir essa história conosco. Eu que agradeço. E para você que nos acompanha, muito obrigada pela presença e até a próxima semana. Eu espero que você tenha curtido esse papo com o Chico Ferreira e acompanhe, porque outros papos virão e você vai ver que ter 60 anos ou mais é bacana sim.